A humilde faxineira só queria quitar as contas atrasadas. O milionário precisava de uma esposa para não perder tudo. Mas quando ela vestiu aquele traje simples, ele ficou sem ar. O contrato virou paixão e o improvável se tornou amor. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. O pôr do sol dourado pintava o horizonte da Avenida Paulista quando Rafael Vasconcelos, aos 35 anos, encerrou mais uma reunião de conselho em sua cobertura corporativa. O emblemático CEO da Vasconcelos Tech, maior empresa de tecnologia do Brasil, dispensou seus executivos com a frieza habitual. Sozinho, finalmente, afrouxou a gravata italiana e contemplou o império que construíra em tempo recorde. 50 andares de vidro e aço que rivalizavam com as maiores corporações do mundo, empregando mais de 5.000 funcionários e responsável por 30% das exportações de tecnologia nacional. Rafael, telefone, anunciou Cecília, sua secretária, pela 20ª vez naquele dia. É o Dr. Mendonça. Disse que é urgente. Rafael respirou fundo. Sabia exatamente do que se tratava. Havia 3 dias que sua avó, Dona Celina Vasconcelos, a matriarca da família e sua única referência de afeto genuíno, havia partido deste mundo. Como advogado da família há décadas, Mendonça era o portador das últimas vontades da senhora que praticamente o criara após o abandono de seus pais. Rafael, precisamos conversar pessoalmente sobre o testamento de Dona Celina, disse o advogado com voz grave quando atendeu. Há uma cláusula específica que requer atenção imediata. 2 horas depois, no escritório de advocacia no Itaim Bibi, o jovem bilionário ouvia incrédulo as palavras do Dr. Mendonça, enquanto a chuva fina começava a embaçar a vista panorâmica da cidade. Sua avó estipulou que, se não estiver legalmente casado até completar 36 anos, você perderá o controle majoritário da Vasconcelos Tech e 70% da herança que sustenta os projetos da Fundação Celina Vasconcelos. Isso é algum tipo de piada? Rafael levantou-se, a face sempre controlada, agora contorcida em indignação. Minha avó dedicou sua vida a me ensinar sobre negócios, sobre como construir este império. Por que faria isso agora? Dr. Mendonça ajustou os óculos e retirou um envelope lacrado de sua gaveta. Ela deixou isto para você. Pediu que lesse quando estivéssemos discutindo esta parte do testamento. Com mãos levemente trêmulas, Rafael abriu o envelope. A caligrafia caprichosa de sua avó, de quem sentira tanto a falta durante a infância, quando ela viajava em negócios, mas que sempre voltava com histórias e presentes, trouxe um nó à sua garganta. Meu querido Rafael, se está lendo isto, é porque não estou mais aí para ver você crescer ainda mais. Sei que parecerá cruel esta minha última exigência, mas acredite, não se trata de controle ou manipulação. Seu avô Fernando foi um homem brilhante nos negócios, mas a solidão o consumiu por dentro. Ele confundiu poder com felicidade e morreu sem jamais ter conhecido o que é compartilhar a vida. Não quero isso para você. O império que construímos, juntos só terá sentido se houver vida real nele. Não estou pedindo um casamento qualquer por conveniência. Estou pedindo que se abra para possibilidades reais. Por isso estipulei esta cláusula. Não como punição, mas como último presente. Com amor eterno, vó Celina. Rafael dobrou a carta lentamente, os olhos fixos no horizonte paulistano, onde luzes começavam a pontilhar a escuridão crescente. Quanto tempo tenho? Seu aniversário de 36 anos é em exatos 6 meses. Precisa estar casado até lá. Nos dias que se seguiram, a notícia sobre a cláusula vazou nos círculos internos da empresa. Logo, a rotina de Rafael foi invadida por insinuações, convites e manobras das mais diversas. Filhas de executivos apareciam sem agendamento. Jantares de negócios misteriosamente se transformavam em encontros com sobrinhas de políticos influentes. Até mesmo acionistas sugeriam diretamente candidatas adequadas ao perfil da Vasconcelos Tech. Durante um almoço com seu CFO, Carlos,
Monteiro, no luxuoso restaurante no topo do edifício sede, Rafael desabafou. É grotesco. De repente sou tratado como algum tipo de príncipe medieval que precisa de uma consorte. Ontem, a filha do ministro da Ciência e Tecnologia praticamente se ofereceu como sacrifício empresarial. Carlos, um dos poucos que conhecia Rafael desde a faculdade, riu discretamente. Bem-vindo ao mundo dos interesses cruzados, meu amigo. Mas veja pelo lado bom. Você tem opções. Muitas opções. Opções vazias, cortou Rafael, observando a cidade lá embaixo. Pessoas que veem um cargo, não uma pessoa. Sabe o que todas essas mulheres têm em comum, Carlos? Todas já sabem exatamente como decorariam minha casa, como administrariam minha agenda social, como usariam o sobrenome Vasconcelos. Nenhuma perguntou o que gosto de fazer nas raras manhãs livres, ou que tipo de música me acalma depois de um dia difícil. O amigo observou Rafael com curiosidade. Era a primeira vez em anos que o via expressar algo tão pessoal. Desde que assumira o comando total da empresa aos 29 anos, Rafael havia se tornado quase uma entidade, o executivo perfeito, o estrategista impecável, o líder visionário. Poucos lembravam que, por trás do sucesso empresarial, havia um homem que crescera praticamente sozinho, com pais ausentes e uma avó que, apesar do amor, estava frequentemente imersa nos negócios. Talvez sua avó estivesse certa, arriscou Carlos. Talvez precisemos todos de algo além de relatórios e ações. Rafael não respondeu. Seu olhar capturou, através do vidro que separava o restaurante da área de serviço, uma cena inusitada. Uma mulher jovem, vestida com um uniforme discreto da equipe de limpeza, ajudava um garçom que havia derrubado uma bandeja. Enquanto outros funcionários passavam apressados, ela se abaixara recolhendo os cacos com uma tranquilidade quase hipnótica, falando algo que fez o garçom nervoso sorrir aliviado. Havia uma dignidade em seus gestos simples que contrastava profundamente com todo o teatro social que testemunhara nas últimas semanas. Quem é aquela funcionária? Perguntou mais para si mesmo que para Carlos. O CFO seguiu seu olhar confuso. Qual delas? A equipe de limpeza? A que está ajudando o garçom. Não faço ideia. Provavelmente terceirizada. Por quê? Rafael desviou o olhar, voltando ao seu prato. Por nada. Apenas observando como algumas pessoas resolvem problemas sem transformá-los em dramas. Naquela noite, em sua cobertura nos jardins, Rafael abriu a janela para sentir a brisa morna de São Paulo. 6 meses. Em 6 meses, poderia perder não apenas o controle da empresa que construíra, mas também o financiamento dos projetos sociais da Fundação Celina, iniciativas de inclusão digital que levavam tecnologia e educação a comunidades periféricas de todo o Brasil. Ironicamente, esses projetos eram a única parte de seu império pela qual sentia verdadeiro orgulho pessoal. Não pelo retorno de imagem, mas por uma promessa feita à avó anos antes, quando visitaram juntos uma escola sem computadores no interior de Minas Gerais. No horizonte, as luzes da cidade pareciam embaçadas, ou talvez fossem seus olhos, subitamente, úmidos ao lembrar das palavras da carta. O império que construímos juntos só terá sentido se houver vida real nele. Pela primeira vez em anos, Rafael Vasconcelos percebeu que, apesar de comandar um dos maiores conglomerados tecnológicos da América Latina, não tinha ideia do que significava uma vida real. Bia Duarte acordou antes do despertador, como sempre. O pequeno apartamento no Capão Redondo ainda estava escuro quando ela preparou o café e separou os remédios da mãe. Dona Teresa, deitada no quarto ao lado, respirava com dificuldade mesmo em sono profundo. O lúpus avançado exigia tratamentos caros e constantes. Tratamentos que consumiam quase todo o salário de Bia. Mãe, está na hora do remédio, sussurrou tocando suavemente o ombro da senhora. Dona Teresa abriu os olhos lentamente, um sorriso cansado se formando ao ver a filha. Já está saindo, minha flor. Daqui a pouco. O café está pronto e a dona Cida vem ficar com a senhora hoje. Vou deixar a marmita no micro-ondas. É só apertar o botão. Enquanto ajudava a mãe a tomar os comprimidos,
Bia contemplava o rosto marcado pelo tempo e pela doença. Aos 56 anos, Dona Teresa parecia muito mais velha, o corpo castigado por anos de trabalho como empregada doméstica e pela doença autoimune que a forçara a se aposentar precocemente. Mas os olhos, aqueles Bia reconhecia, ainda guardavam a mesma força que a criara sozinha após o abandono do pai. "A senhora está melhor hoje?" perguntou, acariciando os cabelos grisalhos. "Estou sim", mentiu Dona Teresa, como sempre fazia para não preocupar a filha. "A fisioterapia de ontem ajudou bastante." Bia sabia que não era verdade. O plano de saúde havia negado a última autorização para o tratamento intensivo. Precisariam recorrer novamente, um processo desgastante que exigiria mais dinheiro, mais tempo, mais energia que não tinham. Às 5h30, Bia já estava no ponto de ônibus. Teria pela frente uma viagem de quase 2 horas até o Centro Empresarial de São Paulo. Usou o tempo para continuar o livro que estava lendo, um exemplar, surrado sobre antropologia econômica, que comprara em um sebo. Formada em ciências sociais pela USP, Bia havia abandonado o mestrado 5 anos antes, quando o diagnóstico da mãe chegou. Na época, recebera uma proposta de bolsa para doutorado, com possibilidade de pesquisa na França. Tudo ficara para trás. Agora, aos 32 anos, trabalhava como auxiliar de limpeza na Vasconcelos Tower, o imponente edifício sede da maior empresa de tecnologia do país. Sua função oficial era limpar os andares administrativos, mas sua formação e inteligência natural a tornavam uma espécie de coringa silencioso. Bia resolvia problemas, acalmava crises e, eventualmente, corrigia erros gramaticais em relatórios importantes que encontrava sobre mesas. Pequenas contribuições anônimas que ninguém jamais percebera virem da mulher da limpeza. "Bom dia, Bia", cumprimentou Juvenal, o segurança que sempre chegava no mesmo horário. "Bom dia. Trouxe um bolo de fubá que sobrou lá de casa", respondeu estendendo um pequeno pote plástico. "Nossa, você é um anjo mesmo", sorriu o homem, guardando o presente no armário. "Soube das novidades sobre o dono?" Bia ergueu as sobrancelhas, curiosa. Embora fosse discreta por natureza, informação era algo que sempre valorizara. "Que novidades?" "Dizem que ele precisa se casar em 6 meses ou perde a empresa. Algo sobre o testamento da avó dele. Os executivos estão todos alvoroçados, praticamente sorteando quem vai oferecer a filha." Bia sorriu, balançando a cabeça, enquanto registrava seu ponto de entrada. "Parece coisa de novela mexicana." "Pois é, mas a história está correndo solta. Ontem mesmo, na sala de reuniões do 48º andar, o conselho todo estava discutindo. Isso. Estavam tão entretidos que nem notaram que eu estava consertando o ar-condicionado. Parece que é verdade mesmo." Após guardar seus pertences no vestiário, Bia começou sua rotina pelo 45º andar. Ironicamente, o mesmo onde ficava a sala do CEO, Rafael Vasconcelos. Nunca o encontrara pessoalmente, embora já tivesse limpado seu escritório dezenas de vezes. Trabalhava principalmente quando os executivos já haviam saído, movendo-se como uma sombra pelos corredores de poder da empresa. Naquela manhã, porém, algo diferente aconteceu. Ao passar pelo corredor principal com seu carrinho de limpeza, Bia viu a porta da sala de reuniões aberta. Vozes alteradas discutiam estratégias de negócios. Uma delas se sobressaía, firme, controlada, mas com uma tensão subjacente que capturou sua atenção. "Não vou sacrificar os projetos da Fundação Celina por conta de especulações no mercado. Esses programas são inegociáveis." Bia diminuiu o passo, intrigada pela convicção na voz do homem. Era Rafael Vasconcelos, percebeu, defendendo os projetos sociais da empresa contra cortes propostos por outros executivos. "Rafael, seja razoável", dizia outro homem, com tom condescendente. "Se você realmente está arriscando perder o controle por causa dessa cláusula maluca do testamento, precisamos cortar custos não essenciais agora. Depois você pode retomar a filantropia." "Filantropia?" A voz de Rafael elevou-se ligeiramente. "O que fazemos não é caridade, é investimento social.
Aquelas escolas digitais estão formando a próxima geração de programadores brasileiros. É o nosso futuro, não um capricho. Bia parou completamente, esquecendo por um momento que não deveria estar ouvindo. A defesa apaixonada dos projetos sociais era inesperada vinda do homem que a imprensa pintava como um robô corporativo. O problema maior continua sendo o prazo, interveio uma voz feminina. 6 meses é muito pouco tempo para encontrar uma esposa adequada e garantir que o casamento seja considerado legítimo para os fins do testamento. Pensei que já tínhamos decidido pela Diana Castro. Ela tem as conexões políticas e a formação adequada, comentou o outro executivo. Houve um silêncio pesado antes que Rafael respondesse. Não decidimos nada sobre minha vida pessoal, e Diana Castro está mais interessada em desfilar com o sobrenome Vasconcelos do que qualquer outra coisa. Percebendo que se demorara demais, Bia retomou seu caminho, empurrando o carrinho rapidamente, para longe da sala. No entanto, a conversa ficou ecoando em sua mente durante todo o dia. A situação do bilionário era intrigante, não pelo dilema romântico, mas pelo que revelava sobre as estruturas de poder e as vulnerabilidades escondidas por trás de fachadas corporativas. Naquela noite, ao retornar para casa após seu segundo turno em uma lanchonete no bairro do Brás, Bia encontrou uma correspondência que mudaria tudo. O plano de saúde havia negado definitivamente o tratamento experimental, que poderia melhorar significativamente a qualidade de vida de sua mãe. Teriam que arcar com os custos integrais, R$78 mil. Dona Teresa já dormia quando Bia se sentou, na pequena mesa da cozinha, calculadora em mãos, tentando encontrar uma solução matemática para um problema impossível. Mesmo com 2 empregos, mesmo vendendo o único bem de valor que possuíam, o velho carro do pai que nunca usavam, não chegaria nem perto do valor necessário. Foi nesse momento de desespero silencioso que a conversa ouvida pela manhã voltou à sua mente. Um bilionário que precisava se casar em 6 meses. Uma fortuna em risco. Projetos sociais ameaçados. Bia Duarte não era uma sonhadora. Era uma estrategista sobrevivente, formada não apenas pela academia, mas pela escola. Implacável da necessidade. Com a calma metódica que a caracterizava, abriu seu caderno de anotações e começou a escrever. Não um apelo emocional, não uma carta de súplica, um plano, uma proposta de negócios. 2 dias depois, após pesquisar minuciosamente a rotina de Rafael Vasconcelos, Bia descobriu que ele frequentava sozinho todas as quartas-feiras uma livraria especializada em obras raras no centro antigo de São Paulo. Ninguém da empresa sabia desse hábito. Era seu único momento de privacidade na semana. Com o coração acelerado, mas o rosto composto em sua habitual máscara de serenidade, Bia esperou do lado de fora da livraria Argonautas naquela quarta-feira. Quando Rafael saiu, um volume de poesia portuguesa debaixo do braço, ela se aproximou com a objetividade de quem não tem nada a perder. Senhor Vasconcelos, meu nome é Beatriz Duarte. Trabalho na equipe de limpeza do seu edifício corporativo. Tenho uma proposta de negócios que pode resolver seu problema com o testamento de sua avó. Rafael parou surpreso não apenas pela abordagem, mas pelo reconhecimento. Poucos o identificariam fora do ambiente corporativo sem seu tradicional terno e gravata. Como você, começou, mas Bia o interrompeu gentilmente. Informação. É um recurso como qualquer outro, Sr. Vasconcelos. E pessoas como eu costumam ser invisíveis para pessoas como o senhor, o que nos permite observar muito. Havia algo na compostura da mulher que o intrigou. Não parecia nervosa ou desesperada, como seria esperado de alguém em sua posição social, abordando um dos homens mais poderosos do país. Havia uma dignidade quase aristocrática em seu porte, apesar das roupas simples e do cansaço evidente no rosto. Que tipo de proposta? Perguntou contra seu melhor julgamento. Uma que resolverá seu problema de tempo, garantirá a manutenção dos projetos sociais que o senhor valoriza e será completamente discreta e profissional. Posso explicar melhor em um local mais adequado? Rafael hesitou apenas por um momento antes de indicar um café discreto no final da rua,
algo na objetividade daquela mulher o intrigava. E como aprendera nos negócios, às vezes as melhores soluções vinham dos lugares mais inesperados. O Café Belvedere era um pequeno oásis de tranquilidade escondido entre prédios históricos do centro de São Paulo. Rafael escolheu uma mesa afastada, próxima à janela que dava para um pátio interno com uma jabuticabeira centenária. Poucos conheciam aquele lugar, um dos seus refúgios quando precisava pensar sem a pressão constante da corporação. Então, Beatriz Duarte, qual é exatamente sua proposta? Perguntou assim que o garçom se afastou com os pedidos. 1. Expresso para ele um chá de camomila para ela. Bia manteve o olhar direto, sem intimidação ou submissão. O senhor precisa de uma esposa para cumprir a cláusula do testamento de sua avó. Estou disposta a assumir esse papel temporariamente, com condições claras e um acordo formal. Rafael não conseguiu conter um sorriso incrédulo. E o que a faz pensar que eu consideraria algo assim? 3 razões, respondeu Bia, enumerando com os dedos. Primeiro, o senhor está sendo assediado por candidatas movidas por interesses sociais e financeiros evidentes, o que claramente o incomoda. Segundo, o prazo está se esgotando e as opções convencionais parecem cada vez mais insatisfatórias. Terceiro, eu ofereço algo que nenhuma delas pode oferecer: transparência absoluta e ausência de pretensões sociais. O empresário estudou a mulher à sua frente com crescente curiosidade. Havia uma inteligência evidente em seu olhar, uma articulação precisa em suas palavras que destoava completamente da imagem inicial de uma simples funcionária da limpeza. Por que você faria isso? O que ganharia? Perguntou, assumindo instintivamente sua postura de negociador. Bia respirou fundo. Este era o momento crítico. Minha mãe está com lúpus em estágio avançado. O plano de saúde negou um tratamento que poderia melhorar significativamente sua qualidade de vida. Custa R$78 mil. Além disso, preciso de estabilidade financeira para cuidar dela adequadamente pelos próximos anos. A honestidade crua da resposta pegou Rafael desprevenido. Não havia dramatismo, apenas a objetividade brutal da necessidade. Entendo. Então é dinheiro. É sobrevivência, corrigiu Bia, sem alterar o tom. Mas não estou pedindo caridade. Estou oferecendo uma solução para seu problema em troca de uma solução para o meu. Um contrato justo. O chá e o café chegaram, criando uma pausa na conversa tensa. Rafael observou como Bia agradeceu ao garçom com um sorriso genuíno, o primeiro que demonstrava desde que começaram a conversar. Era um gesto pequeno, mas revelador. Como exatamente você imagina que isso funcionaria? Perguntou após um gole de café. Um contrato de 1 ano, casamento legal, com separação total de bens. Manteríamos residências separadas, mas eu apareceria em eventos sociais e corporativos quando necessário. Ao final do período, divórcio discreto. O senhor mantém sua empresa e eu recebo uma quantia que me permita cuidar adequadamente da minha mãe. E se eu conseguir anular a cláusula do testamento antes disso? Podemos estipular cláusulas de rescisão antecipada. Sou flexível quanto aos termos, desde que meu objetivo principal seja atendido. Rafael tomou outro gole de café, ganhando tempo para processar a proposta insólita. Em seus anos de negócios, já havia participado de negociações bilionárias, fusões intercontinentais e disputas corporativas ferozes. Mas nunca algo tão inesperadamente pessoal quanto aquilo. Por que eu confiaria em você? O que me garante que não é uma oportunista buscando fama ou uma chance de extorsão futura? Bia colocou sua xícara de chá na mesa com cuidado. O senhor tem recursos para investigar meu passado. Faça isso. Descobrirá que tenho mestrado incompleto em antropologia social pela USP, que recusei uma bolsa de doutorado para cuidar da minha mãe e que trabalho em 2 empregos há 5 anos sem qualquer incidente. Quanto à mídia, tenho mais a perder do que a ganhar com exposição. Minha vida funciona melhor nas sombras. Algo na resposta atingiu Rafael. Aquela mulher tinha estudado na mesma universidade que ele, provavelmente com um potencial acadêmico semelhante. No entanto, enquanto ele construía um império, ela limpava os corredores por onde ele passava.
Os caminhos da vida e seus privilégios nunca haviam parecido tão evidentes. Vou considerar sua proposta, disse finalmente, mas antes preciso verificar suas informações. Compreensível. Aqui está meu número, respondeu Bia, deslizando um papel pela mesa. Aguardarei seu contato. 3 dias depois, Rafael já sabia tudo sobre Beatriz Duarte. Seu departamento de segurança havia compilado um dossiê completo. Nascida na periferia de São Paulo, bolsista integral na escola particular Santa Cruz, graças a um programa para talentos excepcionais. Primeiro lugar no vestibular de Ciências Sociais da USP, 2 artigos publicados em revistas científicas, elogiada por professores como mente brilhante com potencial extraordinário. Depois a ruptura, o diagnóstico da mãe, a desistência da carreira acadêmica, os empregos múltiplos, as dívidas médicas crescentes, uma trajetória de sacrifício e dignidade. O que mais impressionou Rafael, contudo, foram os depoimentos, coletados discretamente entre funcionários da Vasconcelos Tower. O pessoal da segurança a descrevia como um anjo silencioso. Colegas de trabalho relatavam pequenos gestos de bondade, como ensinar matemática ao filho de uma faxineira durante intervalos, ou cobrir turnos de colegas com problemas familiares sem pedir nada em troca. Uma mulher invisível aos olhos do poder, mas profundamente respeitada por seus pares. Em seu apartamento de cobertura, Rafael encarava a pasta com as informações enquanto a chuva castigava São Paulo lá fora. A proposta de Beatriz era lógica, prática e, surpreendentemente, a opção menos complicada entre todas as que considerara. Mesmo assim, havia algo desconfortável na ideia, não pela falsidade do arranjo, mas pela nudez crua da transação. Um casamento reduzido a seus componentes práticos, sem a ilusão romântica que a sociedade exigia. Ironicamente, essa honestidade brutal era também o maior atrativo. Com Beatriz, ao menos saberia exatamente onde pisava. Na manhã seguinte, ligou para o número que ela havia deixado. "Podemos nos encontrar hoje à noite para discutir os termos?" Perguntou sem preâmbulos quando ela atendeu. "Sim", respondeu Bia com a mesma objetividade. "Onde e quando?" "No meu apartamento. Enviaria um carro, mas imagino que prefira manter discrição." "Correto. Passarei aí às 20 horas." Quando a campainha tocou, pontualmente às 8 da noite, Rafael percebeu que estava nervoso, uma sensação quase esquecida para alguém acostumado a comandar salas cheias de executivos e investidores. Ao abrir a porta, encontrou Beatriz, usando roupas simples mas bem cuidadas, calça jeans escura, camisa branca básica e um blazer azul marinho que parecia ter sido cuidadosamente conservado por anos. O cabelo cacheado estava preso em um coque prático, e o único acessório era um pequeno colar com um pingente de pedra verde, jadeíta, reconheceu Rafael. "Bem-vinda", disse, conduzindo-a para a ampla sala de estar com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Beatriz observou o ambiente com olhos analíticos, não com deslumbramento, como seria esperado, mas com o interesse metodológico de quem estuda um habitat natural. "Gosto da sua biblioteca", comentou, indicando. A parede repleta de livros que ocupavam um lado inteiro da sala. Montesquieu ao lado de Machado de Assis. Interessante combinação. Rafael sorriu genuinamente surpreso. "Você conhece Montesquieu?" "A corrupção de cada governo começa quase sempre pela corrupção dos princípios", citou Bia com naturalidade. "Estudei bastante teoria política durante a graduação." Por um breve momento, Rafael vislumbrou a mulher que Beatriz poderia ter sido. Uma acadêmica respeitada, talvez uma intelectual influente, se o destino não tivesse intervindo com a doença de sua mãe. Era uma versão alternativa de Uma Vida Interrompida. "Preparei alguns documentos para discutirmos", disse ele, retomando o foco da reunião. "Meus advogados elaboraram um contrato preliminar baseado nos pontos que você mencionou." Sobre a mesa de centro, organizou várias pastas. "Aqui estão os termos do acordo, incluindo compensação financeira, cronograma de aparições públicas e condições de confidencialidade. E aqui", apontou para outra pasta, "está a documentação para o tratamento de sua mãe.
Já providenciei o pagamento integral, independentemente de sua decisão final sobre nossa parceria. Bia olhou para a pasta com o tratamento da mãe, momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que Rafael a via vulnerável. Por que faria isso sem garantias? Perguntou finalmente, a voz ligeiramente mais baixa. Rafael deu de ombros, subitamente desconfortável com o próprio gesto. Digamos que é um voto de confiança, e talvez uma forma de equilíbrio. Você sacrificou sua carreira pela sua mãe. Isso demonstra caráter. Obrigada, disse Bia simplesmente, tocando a pasta, com cuidado quase reverente. Mas prefiro que isso faça parte do acordo formal. Não quero ambiguidades ou dívidas emocionais. Rafael assentiu, respeitando sua posição. Havia uma dignidade na recusa de Beatriz em aceitar caridade que o impressionava profundamente. Durante as 2 horas seguintes, revisaram cada detalhe do contrato. Rafael ficou surpreso com a precisão analítica com que Bia examinava cada cláusula, sugerindo ajustes e esclarecimentos com a competência de um advogado corporativo. Sua inteligência era evidente, assim como sua determinação em proteger sua independência dentro do acordo. Temos um ponto crucial a discutir, disse Rafael após finalizarem os aspectos financeiros. Para que o casamento seja considerado válido perante o testamento, precisamos parecer um casal genuíno. Isso significa que teremos que construir uma narrativa convincente sobre nosso relacionamento. Compreendo, respondeu Bia, pragmática. Sugiro algo simples e verificável. Podemos dizer que nos conhecemos durante um evento da Fundação Celina há alguns meses. Eu poderia ter participado como voluntária. É uma história que poucos questionariam e que seria difícil de desmentir. Isso poderia funcionar, concordou Rafael. Mas ainda precisamos resolver a questão da convivência. Os advogados da família certamente investigarão nosso relacionamento. Bia considerou por um momento. Podemos manter residências separadas, mas preciso passar tempo suficiente aqui para criar evidências de convivência. Alguns pertences, rotinas estabelecidas, conhecimento sobre seus hábitos pessoais. Havia uma frieza metódica em sua abordagem, que, paradoxalmente, tranquilizava Rafael. Era como uma negociação comercial, sem o peso das expectativas emocionais que sempre o sufocavam em relacionamentos anteriores. Então, disse ele estendendo a mão, temos um acordo? Bia hesitou por um breve momento, seu olhar percorrendo o luxuoso apartamento antes de retornar ao homem à sua frente. Um estranho com quem estava prestes a unir sua vida, ao menos no papel. Temos um acordo, respondeu, apertando a mão oferecida. O toque foi breve, profissional, mas algo indefinível passou entre eles. Um reconhecimento mútuo de que, por mais racional que fosse o arranjo, estavam prestes a embarcar em algo profundamente íntimo e imprevisível. Uma semana depois, em uma cerimônia discreta no cartório, com apenas Carlos Monteiro como testemunha, Rafael Vasconcelos e Beatriz Duarte assinaram os documentos que os tornavam legalmente casados. Não houve votos elaborados, apenas o compromisso formal perante a lei. Quando o juiz de paz declarou que podiam se beijar, trocaram um beijo casto e rápido. O primeiro e, presumivelmente, o último. Naquela mesma tarde, enquanto Rafael voltava para uma reunião importante, Bia visitava sua mãe no hospital para dar a notícia do início do tratamento experimental. Nenhum dos dois mencionou o casamento que acabara de acontecer. Era um detalhe irrelevante diante da esperança renovada no olhar de Dona Teresa. O acordo estava selado. O contrato de 2 vidas completamente diferentes, agora entrelaçadas por necessidade e conveniência, começava oficialmente. O que nenhum dos dois sabia é que a lógica que construíra aquela união seria seu aspecto menos importante nos meses que viriam. A notícia do casamento de Rafael Vasconcelos explodiu na mídia como uma bomba inesperada. As manchetes especulavam sobre a misteriosa mulher que conquistara o solteiro mais cobiçado do mercado brasileiro. Analistas de negócios questionavam o timing da decisão.
enquanto colunistas sociais desesperadamente tentavam descobrir de qual família tradicional vinha a nova senhora Vasconcelos. É impressionante como ninguém consegue encontrar informações sobre ela, comentou Carlos, folheando as revistas de fofoca espalhadas sobre a mesa de Rafael. Seu departamento de segurança fez um trabalho impecável limpando o histórico digital dela. Rafael observava a cidade pela janela de seu escritório. Não havia muito para limpar. Bia sempre foi discreta. A menção do apelido não passou despercebida por Carlos. Era a primeira vez que ouvia o amigo se referir à esposa com tal familiaridade. Como está sendo a convivência? Perguntou com cautela. Rafael se virou, um sorriso enigmático no rosto. Surpreendentemente tranquila, Bia é diferente. Diferente era um eufemismo. Nas 2 semanas desde o casamento, Rafael descobrira em Beatriz uma presença simultaneamente discreta e transformadora. Ela ocupava espaços mínimos no amplo apartamento, mantendo seus poucos pertences organizados em um único armário. Levantava-se antes dele, deixando café fresco e um bilhete diário com observações práticas sobre a agenda ou lembranças úteis. À noite, quando ele chegava exausto, encontrava o jantar preparado, nada elaborado, mas saboroso e reconfortante. Comiam em silêncio confortável, trocando ocasionalmente observações sobre notícias ou livros. Não era um casamento convencional, nem mesmo uma amizade ainda. Era uma coreografia cuidadosamente ensaiada de 2 pessoas ocupando o mesmo espaço, sem invadir a solidão uma da outra. O conselho está ansioso para conhecê-la formalmente, comentou Carlos, interrompendo seus pensamentos. O jantar beneficente da fundação é daqui a 3 dias. Será a primeira aparição oficial dela. Rafael assentiu. Ela está preparada. De fato, Beatriz havia se dedicado meticulosamente a estudar o universo corporativo e social que agora deveria habitar. Passava horas pesquisando os membros do conselho, suas esposas, os projetos da Fundação Celina e até mesmo as preferências gastronômicas e culturais de potenciais interlocutores. Rafael a encontrava frequentemente fazendo anotações em um caderno pequeno, criando o que chamava de mapa social, um guia prático para navegar em águas desconhecidas. O que ele não sabia era que Bia enfrentava seus próprios desafios internos. Naquela tarde, enquanto se preparava para o jantar beneficente, encarava seu reflexo no espelho do quarto de hóspedes que ocupava. "Você consegue fazer isso", murmurou para si mesma, ajustando o vestido azul marinho que comprara especialmente para a ocasião, simples, elegante e dentro do orçamento apertado que ainda mantinha, apesar da nova situação. Recusara-se a aceitar cartões de crédito ou acesso às contas de Rafael, além do estritamente combinado para o tratamento da mãe. A batida suave na porta a sobressaltou. "Podemos conversar?", perguntou Rafael do outro lado. Quando abriu a porta, Bia encontrou o empresário impecavelmente vestido em seu smoking, segurando uma caixa de veludo preto. "Trouxe algo para você usar amanhã", disse, estendendo o presente. Pertencia à minha avó. Dentro da caixa repousava um conjunto de safiras e diamantes, um colar delicado com brincos combinando, joias elegantes, mas não ostensivas. "Rafael, isso não era parte do acordo", protestou Bia, recuando um passo. "Não é um presente pessoal", explicou ele, pragmático. "É uma ferramenta de trabalho. As pessoas esperarão ver minha esposa usando joias de família. Faz parte da narrativa que construímos." Havia lógica no argumento, mas ainda assim Bia hesitou antes de aceitar a caixa. "Obrigada. Cuidarei bem delas." "Tenho certeza que sim", respondeu Rafael, observando-a com curiosidade. "Você está nervosa com amanhã?" Bia considerou mentir, mas optou pela honestidade. "Estou. Seu mundo é intimidador para alguém como eu. Como você. Sem pedigree, sem treinamento social, sem sobrenome que abra portas." Rafael sorriu. Um gesto raro que transformava completamente seu rosto, usualmente sério. "Você tem algo mais valioso que tudo isso. Tem autenticidade.
A maioria das pessoas naquele salão daria tudo para se sentir real por um dia. A observação pegou Bia de surpresa. Era o comentário mais pessoal que ele já fizera. Mesmo assim, continuou Rafael, preparei alguns cartões com informações sobre as principais pessoas que estarão presentes. Pensei que pudesse ajudar. Estendeu um pequeno maço de fichas meticulosamente organizadas. Cada uma continha nome, foto, cargo, interesses e tópicos a evitar. Você fez isso? Perguntou Bia, genuinamente surpresa. Achei que facilitaria sua navegação social, respondeu com simplicidade. É apenas um mapa do terreno. Bia sorriu, reconhecendo nas fichas a mesma abordagem metódica que ela própria utilizava. Obrigada. Isso ajuda muito. Na noite seguinte, o Grand Hyatt São Paulo resplandecia com a elite empresarial e política do país. O jantar beneficente anual da Fundação Celina Vasconcelos era um dos eventos mais disputados do calendário social, combinando filantropia genuína com oportunidades de networking de alto nível. Rafael e Beatriz chegaram pontualmente às 8. Ela usava o vestido azul marinho, as safiras da família Vasconcelos, brilhando discretamente em seu pescoço. O cabelo, normalmente preso em um coque prático, estava solto em cachos definidos que emolduravam seu rosto. A transformação era sutil, mas efetiva. Não era uma mulher diferente, apenas uma versão mais polida da mesma Beatriz. Respire, sussurrou Rafael, oferecendo o braço enquanto entravam no salão. Você está linda e completamente capaz de conquistar cada pessoa neste lugar. A confiança dele a surpreendeu e fortaleceu. Por um breve momento, sentiu-se não como uma impostora, mas como uma parceira genuína. Os primeiros minutos foram exatamente como haviam ensaiado. Rafael a apresentava formalmente. Ela sorria e trocava amenidades ensaiadas. Os olhares curiosos e ocasionalmente críticos não passavam despercebidos, mas Bia os suportava com a dignidade silenciosa que sempre fora sua marca. Foi durante uma conversa com a esposa de um senador que o primeiro desafio real surgiu. A mulher, visivelmente incomodada com a presença da desconhecida no círculo social que considerava seu território, decidiu testar Beatriz. Então, querida, Rafael me disse que vocês se conheceram em um evento da Fundação. Qual projeto você coordenava mesmo? Era uma armadilha. Rafael nunca havia compartilhado tal detalhe, e a mulher claramente tentava expor uma inconsistência na história fabricada. Bia sorriu serenamente. Na verdade, eu era voluntária no projeto de inclusão digital na Brasilândia. Minha função era bastante modesta. Ensinava idosos a usar computadores para se comunicarem com familiares distantes. Foi lá que percebi como a tecnologia pode construir pontes entre gerações. A resposta, embora fabricada no momento, carregava o tom de autenticidade, que vinha da experiência real de Bia com sua própria mãe. Interessante, respondeu a mulher, claramente decepcionada por não ter conseguido desmascarar a recém-chegada. E antes disso, o que você fazia mesmo? Rafael se aproximou pronto para intervir, mas Bia respondeu com naturalidade. Trabalhei em diversos setores enquanto cuidava da minha mãe doente. Faxineira, recepcionista, auxiliar administrativa. Acredito que conhecer a realidade de diferentes trabalhos me deu uma perspectiva única sobre o valor da dignidade em qualquer função. Um silêncio desconfortável seguiu-se à resposta honesta. A mulher do senador parecia genuinamente chocada, não pela revelação em si, mas pela franqueza com que fora entregue. Isso é admirável, respondeu finalmente, sem saber como reagir à ausência de pretensão social. Ao longo da noite, o padrão se repetiu. Quando questionada sobre sua origem, educação ou conexões familiares, Beatriz respondia com simplicidade direta, sem vergonha ou apologia. Paradoxalmente, essa honestidade crua começou a conquistar admiração. Em um ambiente onde todos escondiam algo, a transparência era uma novidade refrescante. O ponto de virada ocorreu durante o leilão beneficente. Uma das coordenadoras se aproximou de Rafael em pânico. A apresentadora que conduziria o leilão havia cancelado de última hora
devido a uma emergência familiar. E agora? Temos mais de 300 pessoas esperando e ninguém para conduzir os lances, lamentou-se a mulher. Antes que Rafael pudesse responder, Beatriz interveio. Posso ajudar. Conduzi pequenos leilões comunitários para arrecadar fundos para o tratamento da minha mãe. O princípio é o mesmo, apenas a escala que muda. Rafael a olhou surpreso. Tem certeza? Confie em mim, respondeu Bia com uma confiança tranquila. Sei como fazer as pessoas abrirem suas carteiras por uma boa causa. E de fato sabia. Nos 40 minutos seguintes, Beatriz conduziu o leilão com uma combinação única de humildade e autoridade que capturou a atenção do salão inteiro. Conhecia cada projeto beneficiado pelos lotes, explicando com paixão genuína o impacto real que cada doação teria. Quando um lance estagnava, provocava os empresários com humor inteligente e desafios sutis ao ego, exatamente o tipo de estímulo que funcionava naquele ambiente. Ao final, o leilão arrecadou 38% mais que no ano anterior. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou Rafael mais tarde, enquanto voltavam para casa no carro. Observando pessoas, respondeu Bia simplesmente. Quando você passa a vida sendo invisível, aprende muito sobre como os visíveis funcionam. Rafael a estudou no escuro do carro, vendo-a de uma forma completamente nova. Beatriz não era apenas uma solução pragmática para seu problema. Era uma mulher extraordinária, por direito próprio, cujo potencial havia sido sufocado por circunstâncias além de seu controle. Você foi incrível hoje, disse finalmente. Obrigado. Bia sorriu, permitindo-se um momento raro de satisfação. Obrigada por confiar em mim. Quando chegaram ao apartamento, um conforto novo pairava. Entre eles, não intimidade exatamente, mas um respeito mútuo nascido do reconhecimento de qualidades, além do acordo comercial que os unira. No dia seguinte, os principais jornais e revistas sociais destacavam a nova senhora Vasconcelos como a revelação da noite e uma presença refrescante no cenário social paulistano. As fotos mostravam uma mulher elegante em sua simplicidade, com um brilho de inteligência nos olhos que capturava a atenção. Enquanto isso, nos bastidores da Vasconcelos Tech, algo inesperado acontecia. Funcionários que nunca haviam interagido diretamente com Rafael começavam a reconhecer em Beatriz, sua nova esposa, a mesma mulher que por anos havia limpado seus escritórios, trazido café em momentos de crise e oferecido sorrisos gentis em corredores anônimos. A notícia se espalhou rapidamente pelos diversos departamentos. A nova senhora Vasconcelos era uma de nós, uma pessoa comum que, por algum milagre do destino, havia atravessado a barreira invisível entre os mundos. Impacto foi imediato e profundo. A empresa, sempre admirada por sua eficiência, começou a desenvolver algo novo. Um senso de comunidade, uma identificação emocional com a liderança que jamais existira antes. Rafael, sem compreender completamente a origem da mudança, percebia apenas seus efeitos. Reuniões mais produtivas, compromissos cumpridos com entusiasmo renovado, sugestões inovadoras surgindo de departamentos antes silenciosos. Algo está diferente, comentou com Carlos durante uma reunião executiva. A empresa parece mais viva. Carlos sorriu, compreendendo o que seu amigo ainda não percebera. É o efeito Beatriz. Você casou com alguém que humanizou sua imagem. De repente, o temido Rafael Vasconcelos não é mais apenas o gênio inacessível no último andar. É o homem que se apaixonou por uma mulher que todos conhecem e respeitam. Mas nosso casamento é apenas um acordo, protestou Rafael em voz baixa. Carlos deu de ombros. Talvez, mas o impacto é real, independentemente da origem. E, sinceramente, nunca vi você mais equilibrado do que nas últimas semanas. Rafael não respondeu. Como poderia explicar que, pela primeira vez em anos, voltava para casa não apenas para um espaço vazio, mas para uma presença que não exigia, não sugava, não cobrava, apenas existia em harmonia com sua própria solidão? O que começara como um contrato comercial estava lentamente se transformando
em algo que nenhum deles havia previsto. Uma parceria genuína baseada em respeito mútuo e reconhecimento silencioso de qualidades raramente valorizadas no mundo, que agora compartilhavam. O escritório de Márcio Queiroz na Avenida Brigadeiro Faria Lima era uma demonstração calculada de poder. Quadros de artistas consagrados adornavam as paredes, o mobiliário ostentava madeiras nobres importadas e a vista privilegiada da cidade parecia reforçar sua posição acima do comum dos mortais. Ex-membro do Conselho da Vasconcelos Tech e atual presidente da Queiroz Inovações, Márcio nunca superara o fato de ter sido preterido por Rafael na disputa pela presidência da empresa anos atrás. Então é ela, disse, observando as fotos espalhadas sobre sua mesa. Imagens de Beatriz em diferentes momentos, saindo do prédio onde morava com a mãe no Capão Redondo, trabalhando como faxineira na Vasconcelos Tower, conversando com Rafael na livraria Argonautas. De faxineira a senhora Vasconcelos, que conto de fadas comovente. Renato Silva, o investigador particular contratado por Márcio, mantinha-se em silêncio. Acostumado a trabalhar para a elite empresarial, sabia que seu papel era fornecer informações, não opiniões. Qual é a história real? Se perguntou Márcio, inclinando-se para a frente. Affair antigo, gravidez inesperada, chantagem. Pelo que pude apurar, não há nada disso, respondeu Renato com profissionalismo. A mãe dela realmente está doente. Começou um tratamento experimental caro coincidentemente após o casamento. O histórico dela é limpo. Estudante brilhante que abandonou a carreira acadêmica para cuidar da mãe. Sem envolvimentos românticos, significativos nos últimos anos. Márcio tamborilou os dedos na mesa, visivelmente contrariado pela falta de escândalos evidentes. Ninguém passa da faxina para o casamento com um bilionário sem algum tipo de negociação. Bom, isso eu não posso confirmar, admitiu o investigador, mas descobri algo interessante sobre o testamento da dona Celina Vasconcelos. Os olhos de Márcio brilharam com interesse renovado, enquanto o investigador explicava a cláusula matrimonial e o prazo iminente que Rafael enfrentava. À medida que a explicação avançava, um sorriso calculista formava-se em seu rosto. Então, nosso amigo Rafael precisava desesperadamente de uma esposa e encontrou uma funcionária em situação vulnerável, necessitada de dinheiro para salvar a mãe. Márcio riu satisfeito. Um casamento de conveniência, clássico e patético. O que pretende fazer com essas informações? Perguntou o investigador, mantendo o tom neutro. A pergunta correta, meu caro, é o que o mercado financeiro e os acionistas da Vasconcelos Tech farão quando descobrirem que seu brilhante CEO está fraudando o testamento da avó com um casamento falso. No dia seguinte, enquanto o plano de Márcio começava a tomar forma nos bastidores, Beatriz experimentava uma transformação silenciosa em sua própria vida. Após 3 meses de casamento, havia encontrado um equilíbrio surpreendente entre seus 2 mundos. Pela manhã visitava sua mãe, agora instalada em um apartamento adaptado que Rafael insistira em providenciar próximo ao hospital onde fazia o tratamento. Dona Teresa mostrava sinais claros de melhora. Sua mobilidade aumentara, as dores diminuíram e havia uma vivacidade renovada em seus olhos. Filha, me conta mais sobre aquele projeto da fundação que você mencionou, pediu Dona Teresa. Durante o café da manhã, observando Beatriz com orgulho mal disfarçado. Nas últimas semanas, Bia havia começado a se envolver ativamente com a Fundação Celina Vasconcelos, contribuindo com ideias para um novo programa de capacitação tecnológica para mulheres de comunidades periféricas. Sua experiência pessoal e formação acadêmica formavam uma combinação única que trazia perspectivas valiosas para projetos antes pensados apenas por executivos distantes da realidade social. É incrível, mãe. Estamos criando um currículo que combina habilidades técnicas com empreendedorismo contextualizado. As mulheres não apenas aprenderão programação, mas como desenvolver soluções para problemas reais de suas comunidades. E o Rafael? Como está seu relacionamento? Perguntou Dona Teresa com cautela. Ela conhecia apenas a versão oficial da história, que a filha havia conhecido o empresário durante um trabalho voluntário
e vivido um romance discreto antes do casamento. Bia hesitou. Como explicar algo que nem ela mesma compreendia completamente? O casamento de conveniência havia evoluído para uma parceria baseada em respeito mútuo e, surpreendentemente, momentos de genuína conexão. Compartilhavam jantares tranquilos, discutindo livros, trabalhavam juntos em projetos da fundação e, às vezes, simplesmente desfrutavam do silêncio confortável um do outro. Não era amor romântico, mas havia uma intimidade crescente que transcendia o acordo original. "Estamos bem", respondeu finalmente. "É diferente do que eu imaginava." O celular interrompeu a conversa. Era Juliana Freitas, a jovem recepcionista da Vasconcelos Tech, com quem Bia desenvolvera uma amizade improvável. Anos antes, quando ainda trabalhava como faxineira, Bia notara o talento de Juliana para design. Ao vê-la desenhando durante intervalos, começara a incentivá-la discretamente, emprestando livros e sugerindo cursos online. Agora, mesmo após sua mudança de status, mantinha a mentoria informal. "Bia, você viu as notícias?", perguntou Juliana, a voz claramente agitada. "Que notícias?" "Está em todos os portais financeiros. Alguém vazou informações sobre o testamento da dona, Celina, e está insinuando que seu casamento com o Rafael é uma fraude." O coração de Beatriz acelerou. Despediu-se rapidamente da mãe e, no táxi a caminho do apartamento, verificou freneticamente os sites de notícias. As manchetes eram devastadoras. "Casamento do ano ou fraude bilionária. CEO da Vasconcelos. Tech sob suspeita. Faxineira vira esposa de bilionário. Amor ou acordo financeiro. Testamento polêmico. A corrida de Rafael Vasconcelos contra o tempo." Uma matéria particularmente maldosa incluía fotos dela trabalhando como faxineira, com a legenda: "Do rodo ao anel, a ascensão meteórica de Beatriz Duarte." Quando chegou ao apartamento, encontrou Rafael em uma videoconferência tensa com o conselho de administração. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais claros de tensão. Ao vê-la, fez um gesto para que esperasse e continuou a conversa. "Senhores, minha vida pessoal não está em pauta", dizia com firmeza controlada. "O desempenho da empresa continua excepcional, com crescimento de 17% no último trimestre. Sugiro que nos concentremos nos fatos relevantes." "Rafael, entenda nossa posição", respondeu um dos conselheiros. "As ações caíram 8% apenas esta manhã. Os investidores estão preocupados com a estabilidade da liderança e a legitimidade do controle acionário. Precisamos de garantias. E terão. Meus advogados já estão preparando uma declaração oficial." Com isso, encerrou a reunião. Quando finalmente se virou para Beatriz, havia uma mistura de raiva e preocupação em seus olhos. "Alguém nos investigou. Sabe detalhes específicos do testamento e de como nos conhecemos." "Márcio Queiroz", lhe sugeriu Bia. Durante os meses de convivência, tornara-se profundamente familiarizada com os jogos de poder corporativos que cercavam Rafael. "Provavelmente. Tem o motivo e os recursos." Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade. "O problema é que precisamos de uma estratégia imediata. O Comitê de Ética da empresa está exigindo uma investigação formal sobre a legitimidade do nosso casamento." "E o que isso significa exatamente?" "Significa que precisaremos provar que nosso relacionamento é genuíno. Entrevistas separadas, verificação de convivência, histórico detalhado." O estômago de Beatriz afundou. O acordo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar sob escrutínio público. "Há algo mais", continuou Rafael, sua voz subitamente mais suave. "Recebi isso há 1 hora." Estendeu o celular mostrando uma mensagem anônima. "Sua esposa foi abordada por um investigador particular há 2 semanas. Ofereceram 500 mil para confirmar a farsa. Ela recusou. Você sabia disso?" Bia empalideceu. Era verdade. Um homem a abordara quando saía do hospital após visitar a mãe.
oferecendo dinheiro em troca de uma confissão sobre a natureza do casamento. Ela recusara imediatamente e não contara a Rafael, temendo parecer fraca ou oportunista por mencionar uma tentativa de suborno que rejeitara. "Por que não me contou?" perguntou Rafael, a decepção evidente em sua voz. "Eu resolvi sozinha. Não achei que fosse relevante." "Relevante?" A voz dele elevou-se ligeiramente. "Estamos sob ataque, Beatriz. Qualquer informação é relevante. Poderíamos ter nos preparado, neutralizado a ameaça antes que explodisse." "Não estou acostumada a compartilhar meus problemas", respondeu ela com dignidade. "Sempre resolvi tudo sozinha." Rafael a observou por um longo momento, como se a visse sob uma nova luz. "Este é o ponto, não é? Não estamos realmente juntos nisto. Continuamos sendo duas pessoas com um contrato, não parceiros." As palavras atingiram Beatriz com força inesperada. Havia verdade nelas, uma verdade que doía mais do que deveria para alguém em um relacionamento puramente contratual. Antes que pudesse responder, o telefone de Rafael tocou novamente. Era Carlos Monteiro, com notícias ainda piores. "Rafael", a coisa piorou. "Alguém está circulando uma suposta cópia do acordo pré-nupcial de vocês entre os membros do conselho. É falsa, obviamente, mas muito convincente. Detalha pagamentos específicos, cláusulas de aparições públicas, até mesmo scripts para interações sociais." Bia podia ouvir a voz alarmada pelo viva voz. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a romper o peito. "E tem mais", continuou Carlos. "O comitê marcou uma audiência formal para daqui a 3 dias. Vocês dois serão interrogados separadamente sobre os detalhes do relacionamento." Quando a ligação terminou, um silêncio pesado instalou-se entre eles. O acordo meticulosamente construído, a parceria que funcionara perfeitamente por 3 meses, agora enfrentava sua primeira crise real. "O que faremos?" perguntou Beatriz, finalmente. Rafael endireitou os ombros, reassumindo sua postura de estrategista. "O que sempre fazemos. Adaptamos. Precisamos conhecer todos os detalhes um do outro, não apenas os óbvios, mas pequenas intimidades que apenas um casal genuíno compartilharia." "Como o quê?" "Como o fato de que você sempre coloca canela no café da manhã, mas nunca no da tarde. Como eu sempre deixo uma luz acesa no corredor, porque tenho um receio irracional do escuro completo. Como você canta baixinho músicas da Elis Regina quando está concentrada. Como eu sempre verifico 3 vezes se a porta está trancada antes de dormir." Beatriz o encarou, surpresa não apenas pelas observações precisas sobre seus hábitos, mas pelo fato de Rafael tê-los notado. Percebeu com um sobressalto interno que durante meses haviam observado um ao outro com muito mais atenção do que admitiam. "Temos 3 dias", continuou Rafael, verificando seu relógio. "Sugiro começarmos agora mesmo." Nas 72 horas seguintes, desenvolveram uma intimidade forçada pelas circunstâncias. Compartilharam histórias de infância, medos secretos, sonhos abandonados. Rafael falou sobre a ausência dos pais, sempre, ocupados demais com suas próprias carreiras para criar um filho. Beatriz revelou o abandono do pai e as dificuldades que enfrentou como bolsista em uma escola de elite, onde era constantemente lembrada de sua origem humilde. Era estranho, refletiu Bia, como a ameaça externa havia quebrado barreiras que meses de convivência não conseguiram derrubar. Em 3 dias conheceram mais um do outro do que em todo o tempo anterior. Na manhã da audiência, enquanto se preparavam em silêncio no apartamento, o telefone de Beatriz tocou. Era o hospital. Dona Teresa havia sofrido uma crise grave durante a noite e estava na UTI. Precisavam de sua presença imediatamente para decisões sobre o tratamento. O rosto de Bia perdeu toda a cor. "Minha mãe, ela..." Rafael pegou as chaves do carro instantaneamente. "Vamos para o hospital agora. Mas a audiência, o comitê... Sua mãe é mais importante. Posso lidar com o comitê sozinho. Não posso deixar você enfrentar isso." "Sozinho", protestou Bia, dividida entre 2 lealdades impossíveis. Rafael segurou seus ombros gentilmente. "Beatriz, escute.
O que temos é um acordo, mas o que você tem com sua mãe é amor verdadeiro. Nunca pediria que escolhesse um documento legal acima disso. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas, as primeiras que Rafael já vira nela. Obrigada, sussurrou a voz trêmula. Enquanto Rafael a levava para o hospital, dirigindo com concentração silenciosa pelas ruas congestionadas de São Paulo, algo fundamental mudou entre eles. O que começara como um contrato comercial frio, evoluíra para uma parceria respeitosa. E agora havia algo mais. Algo que nenhum dos dois havia previsto ou buscado, mas que crescia silenciosamente, como uma planta teimosa encontrando caminho entre as rachaduras de um muro de concreto. Mais tarde, enquanto Beatriz velava à beira do leito hospitalar de sua mãe, Rafael enfrentava sozinho o comitê de ética da Vasconcelos Tech, defendendo não apenas seu controle da empresa, mas algo que havia se tornado inesperadamente mais importante: a dignidade de uma mulher que entrara em sua vida por necessidade, mas que permanecia por uma razão completamente diferente. A sala de reuniões no 50º andar da Vasconcelos Tower havia sido transformada em uma espécie de tribunal informal. De um lado da mesa oval de mogno, 5 membros do comitê de ética, todos executivos seniores com décadas de experiência corporativa. Do outro, Rafael Vasconcelos, sozinho pela primeira vez em uma situação que normalmente contaria com uma equipe de advogados e assessores. "Onde está sua esposa, Sr. Vasconcelos?" perguntou Heloísa Mendes, a presidente do comitê, uma mulher de 60 anos conhecida por sua inflexibilidade ética. "No hospital. A mãe dela teve uma emergência médica esta manhã", respondeu Rafael com calma estudada. "Bastante conveniente", comentou Eduardo Meirelles, outro membro do comitê, com ceticismo evidente. Rafael manteve o olhar firme. "Sugere que a doença da senhora Duarte é uma invenção, Dr. Meirelles. Posso providenciar os registros médicos completos, se necessário." O homem recuou ligeiramente, percebendo que havia cruzado uma linha. "Não, claro que não. Apenas observei a coincidência." "Não, a coincidência", respondeu Rafael. "Há uma mulher gravemente doente e uma filha que abandonou uma carreira promissora para cuidar dela. Se isso interfere com nossa agenda corporativa, peço desculpas, mas algumas prioridades são inegociáveis." Algo na firmeza de sua resposta surpreendeu os presentes. O Rafael Vasconcelos que conheciam era pragmático até a frieza, sempre priorizando resultados empresariais acima de considerações emocionais. "Bem, teremos que prosseguir sem ela", decidiu Heloísa. "Como sabe, Sr. Vasconcelos, surgiram alegações sérias sobre a natureza de seu casamento com Beatriz Duarte. Especificamente, que seria um arranjo contratual destinado unicamente a satisfazer a cláusula do testamento de sua avó." "Estou ciente", respondeu mantendo a compostura. "O senhor nega essas alegações?" "Categoricamente." Heloísa assentiu, como se a resposta fosse exatamente a esperada. "Entendo. Preparamos então algumas perguntas para verificar a autenticidade do relacionamento." Nas 2 horas seguintes, Rafael enfrentou um interrogatório meticuloso. Perguntas sobre como haviam se conhecido, detalhes da rotina doméstica, preferências pessoais de Beatriz, desde sua comida favorita até suas opiniões políticas. Para sua própria surpresa, conhecia as respostas para a maioria delas, não por terem ensaiado, mas porque realmente havia prestado atenção. Ela prefere chá de camomila à noite, mas café forte pela manhã, sempre com uma colher de açúcar, mascavo e canela. Seu livro de cabeceira atual é Sapiens, de Yuval Harari. Ela discorda de vários pontos, especialmente sobre determinismo tecnológico. Tem alergia a frutos do mar e intolerância moderada à lactose. A cada resposta, percebia como havia absorvido pequenos detalhes de Beatriz durante os meses de convivência. Não eram informações estudadas para uma prova, mas observações coletadas naturalmente, quase sem perceber. "Impressionante, Sr. Vasconcelos", comentou Heloísa, após uma série particularmente detalhada de respostas. "Parece conhecer bem sua esposa."
Conheço, respondeu simplesmente. No entanto, interveio outro membro do comitê. Isso não explica como uma funcionária da equipe de limpeza subitamente se tornou sua esposa sem qualquer relacionamento prévio documentado. Rafael suspirou. O senhor já se apaixonou, Dr. Torres? É raramente documentado ou segue um cronograma corporativo aprovado. O comentário provocou alguns sorrisos discretos ao redor da mesa. Mesmo assim, o comitê persistiu. Recebemos informações detalhadas sobre um suposto acordo financeiro, continuou Heloísa, incluindo pagamentos específicos para tratamentos médicos da mãe de Beatriz. Sim, pago pelos tratamentos médicos de minha sogra, confirmou Rafael sem hesitação, assim como pago pelo plano de saúde de todos os funcionários desta empresa e seus dependentes diretos. É minha responsabilidade como esposo e como ser humano. E o tratamento, coincidentemente, começou logo após o casamento. Rafael inclinou-se para a frente, sua paciência visivelmente se esgotando. Deixe-me esclarecer algo, doutora Mendes. Quando conheci Beatriz, ela trabalhava em 2 empregos para sustentar a mãe doente. Uma mulher com formação acadêmica brilhante, reduzida a funções muito abaixo de sua capacidade por circunstâncias que não escolheu. Sim, eu pago pelo tratamento. Sim, isso começou após nosso casamento. Mas a implicação de que ela se casou comigo por dinheiro é não apenas ofensiva para ela, mas demonstra uma compreensão limitada do caráter da mulher que escolhi como esposa. O silêncio que seguiu sua declaração apaixonada era palpável. Rafael percebeu com certo espanto que cada palavra que pronunciara era verdadeira. Não uma defesa fabricada, mas uma expressão genuína de admiração por Beatriz. Senhor Vasconcelos, disse finalmente Heloísa, apreciamos sua franqueza. No entanto, este comitê tem a responsabilidade de garantir que os interesses da empresa e dos acionistas estejam protegidos. Se seu controle majoritário estiver baseado em uma representação questionável de sua situação pessoal, isto se torna uma questão de governança corporativa. Compreendo perfeitamente, respondeu Rafael, e respeito a função deste comitê. Mas permitam-me fazer uma pergunta. Qual exatamente é a preocupação? Que eu perca o controle da empresa se meu casamento for invalidado? Ou que eu mantenha o controle através de um relacionamento que vocês consideram inadequado? A pergunta direta deixou o comitê momentaneamente sem resposta. Foi Eduardo Meireles quem finalmente respondeu. Ambas as possibilidades são preocupantes. Senhor Vasconcelos, instabilidade na liderança afeta a confiança do mercado. E liderança baseada em artifícios levanta questões éticas significativas. Rafael assentiu, reconhecendo a legitimidade da preocupação. Entendo. Nesse caso, sugiro que conversem com minha esposa quando ela puder estar presente. Acredito que ela poderá esclarecer qualquer dúvida sobre a natureza de nosso relacionamento. A reunião foi encerrada sem uma resolução definitiva. O comitê concordou em reconvocar quando Beatriz pudesse estar presente. Enquanto isso, a Vasconcelos Tech enfrentaria dias de incerteza e especulação no mercado. Ao deixar o edifício, Rafael dirigiu diretamente para o hospital. Encontrou Beatriz no corredor da UTI, o rosto marcado pelo cansaço e preocupação. Ao vê-lo, algo em sua expressão suavizou-se momentaneamente. Como ela está? Perguntou Rafael, tocando gentilmente seu ombro. Estável, respondeu Beatriz. O médico diz que o pior já passou, mas ainda precisará ficar internada por alguns dias. E você, como está? Bia balançou a cabeça, permitindo-se um momento raro de vulnerabilidade. Exausta, assustada. Me sinto dividida entre 2 mundos que estão desmoronando simultaneamente. Rafael a conduziu até a pequena cafeteria do hospital, onde poderiam conversar com alguma privacidade. Contou sobre a reunião com o comitê, as perguntas, as suspeitas. Eles querem falar com você quando estiver disponível, concluiu, mas só quando sua mãe estiver melhor. Beatriz o estudou com olhos atentos. Como foi? Realmente? Foi esclarecedor, respondeu Rafael após um momento de reflexão. Percebi quanto realmente sei sobre você e quanto ainda não sei. Um silêncio confortável instalou-se entre eles.
O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. Rafael, disse finalmente Beatriz, se o comitê decidir que nosso casamento não é válido para os propósitos do testamento, o que acontece? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações não apenas para o império empresarial de Rafael, mas para o relacionamento que haviam construído, um relacionamento que começara como uma transação fria e evoluíra para algo que nenhum dos dois sabia exatamente como nomear. Legalmente, perderei o controle majoritário da empresa e parte significativa da herança, respondeu ele com sinceridade. Os projetos da fundação provavelmente sofrerão cortes. E você? Eu perderei o tratamento da minha mãe, completou Beatriz, com a franqueza que sempre a caracterizara. Não, corrigiu Rafael imediatamente. O tratamento de sua mãe continuará independentemente do que aconteça com a empresa ou nosso acordo. Isso é inegociável. Beatriz o olhou surpresa. Por quê? Sem o contrato, sem a necessidade de manter as aparências, qual seria seu motivo? Rafael hesitou, as palavras presas em sua garganta. Como explicar algo que ele mesmo estava apenas começando a compreender? Como nomear o respeito que se transformara em admiração, a conveniência que se tornara conexão, o acordo que evoluíra para algo muito mais complexo que um simples contrato? Porque algumas coisas transcendem contratos, respondeu finalmente. Porque sua mãe merece o melhor tratamento possível. E porque você, Beatriz Duarte, merece muito mais do que a vida lhe ofereceu até agora. Lágrimas inesperadas brilharam nos olhos de Bia. A mulher que enfrentara tantas adversidades sem jamais demonstrar fraqueza, com um gesto impulsivo, cobriu a mão de Rafael com a sua. Obrigada, disse simplesmente. 2 dias depois, com Dona Teresa já fora de perigo e transferida para um quarto particular, Beatriz compareceu à reconvocação do Comitê de Ética. Rafael insistira em não estar presente. Queria que ela falasse livremente, sem se sentir observada ou pressionada por sua presença. A sala de reuniões estava exatamente como antes. 5 executivos de um lado da mesa, agora com Beatriz, sozinha do outro lado. Vestia roupas simples, mas elegantes, calça social preta e camisa branca, sem joias além da aliança de casamento e o pequeno colar de jadeíta que raramente tirava. Senhora Vasconcelos, começou Heloísa, agradecemos sua presença, especialmente considerando a situação de sua mãe. Prefiro ser chamada de Beatriz ou Senhora Duarte, corrigiu gentilmente. Mantenho meu nome por escolha própria. A pequena afirmação de identidade não passou despercebida pelo comitê. Não era o comportamento esperado de alguém que teria se casado por status social. Muito bem, Senhora Duarte. Estamos aqui para discutir a natureza de seu relacionamento com Rafael Vasconcelos. Especificamente, respondendo a alegações de que seu casamento seria um acordo contratual destinado unicamente a atender à cláusula do testamento de Dona Celina. Beatriz assentiu, mantendo a compostura. Compreendo. A senhora nega essas alegações? Beatriz respirou fundo. Durante toda a sua vida, enfrentara desafios com honestidade brutal. Era seu método de sobrevivência, sua armadura. Mesmo agora, diante de tanto em jogo, não conseguia abandonar esse princípio fundamental. O que posso dizer sobre meu casamento com Rafael é que começou de forma inusitada, mas evoluiu para algo que nenhum de nós planejou ou previu. A resposta cuidadosamente equilibrada fez Heloísa franzir o senho. Isso não responde diretamente à pergunta, Senhora Duarte. Porque a pergunta presume uma simplicidade que não existe em relacionamentos humanos reais, doutora Mendes. As pessoas se casam por inúmeras razões. Amor, companheirismo, estabilidade financeira, pressão familiar, medo da solidão. Muitas vezes por uma combinação de todos esses fatores. Que parte dessas motivações torna um casamento real ou fraudulento? A resposta filosófica pegou o comitê de surpresa. Esperavam negativas veementes ou confissões acuadas, não uma reflexão existencial sobre a natureza dos relacionamentos. Vamos ser mais diretos então, interveio Eduardo Meireles.
A senhora se casou com Rafael Vasconcelos por dinheiro para o tratamento de sua mãe? Beatriz manteve o olhar firme. Minha mãe está viva hoje graças ao tratamento que recebeu após meu casamento com Rafael. Isso é um fato. Também é fato que trabalho todos os dias para ser uma parceira que agrega valor à vida dele, não apenas socialmente, mas intelectual e emocionalmente. Se isso torna nosso casamento menos legítimo que uniões baseadas em atração física passageira ou conveniência social, deixo para o comitê julgar. Por 2 horas, Beatriz enfrentou perguntas detalhadas sobre sua vida com Rafael. Diferentemente dele, não respondia com informações factuais diretas, mas com observações surpreendentemente íntimas. Rafael mantém uma luz acesa no corredor à noite porque tem um medo secreto da escuridão completa. Trauma de infância, quando ficava sozinho na mansão enquanto os pais viajavam constantemente. Ele prefere o lado esquerdo da cama porque dorme virado para a janela. Diz que gosta de ver as luzes da cidade quando acorda no meio da noite, o lembra que não está sozinho no mundo. Quando está verdadeiramente concentrado em um problema, Rafael tamborila os dedos em padrões de 3. É um tique que tenta controlar em público, mas que acontece naturalmente quando está confortável. Detalhes após detalhes que revelavam não apenas conhecimento superficial, mas observação profunda e atenta. Não eram informações que se memoriza por contrato, mas pequenas intimidades descobertas na convivência diária. O momento crucial veio quando Heloísa, claramente impressionada, mas ainda cética, fez a pergunta mais direta. Senhora Duarte, seja completamente honesta. A senhora ama Rafael Vasconcelos? O silêncio que seguiu foi pesado. Beatriz olhou pela janela por um longo momento, observando São Paulo se estender até o horizonte. A cidade que havia sido palco de suas lutas, derrotas e, inesperadamente, de sua transformação. Quando concordei em me casar com Rafael, começou lentamente. Era um acordo prático entre 2 pessoas com necessidades complementares. Eu precisava de recursos para salvar minha mãe. Ele precisava de uma esposa para manter sua empresa. Era simples, limpo, objetivo. Fez uma pausa como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. O que não previ foi como seria dividir a vida com alguém tão complexo quanto ele. Rafael projeta uma imagem de frieza e controle absoluto, mas em casa vejo um homem que deixa a porta do banheiro aberta enquanto escova os dentes para poder continuar uma conversa sobre literatura russa. Um homem que, apesar de toda sua riqueza, ficou genuinamente emocionado quando preparei o bolo de fubá que minha avó fazia, porque ninguém havia cozinhado especificamente para ele em anos. Sua voz ganhou uma intensidade sutil à medida que continuava. Não esperava descobrir alguém que se importa tão profundamente com seus projetos sociais, não por imagem corporativa, mas porque verdadeiramente acredita na transformação pela educação. Não esperava encontrar um parceiro intelectual que desafia minhas ideias e respeita minha inteligência, mesmo quando discordamos. E certamente não esperava perceber que, por trás do bilionário poderoso, existe um homem tão solitário quanto eu sempre fui, apenas em um apartamento muito maior. Olhou diretamente para Heloísa, seus olhos brilhando com uma certeza tranquila. Então, para responder sua pergunta, o que sinto por Rafael transcendeu há muito tempo os termos iniciais de nosso acordo. Se isso é amor, no sentido convencional, que a sociedade celebra em filmes e canções, não sei dizer. Mas sei que minha vida é melhor com ele nela, e espero sinceramente que a dele também seja melhor comigo. E se isso não é a essência do que um casamento deveria ser, então talvez todos estejamos perseguindo as definições erradas. O silêncio que seguiu sua declaração era quase reverente. Havia uma autenticidade inegável em suas palavras, não ensaiadas, não calculadas, mas profundamente sentidas. Após algumas perguntas finais, o comitê agradeceu sua presença e informou que deliberaria a decisão. Beatriz saiu da sala com a mesma dignidade silenciosa com que entrara, sem saber se havia salvado o império empresarial de Rafael ou selado seu destino com honestidade demasiada. No corredor, para sua surpresa, encontrou Juliana Freitas, esperando ansiosamente. Bia, como foi?
Todo mundo na empresa está falando sobre isso. Não sei, respondeu honestamente. Disse a verdade. Nem sempre é o suficiente, mas é tudo o que tenho para oferecer. Juliana a abraçou impulsivamente. Você é incrível, sabia? Desde que te conheci limpando aqueles corredores, sempre soube que havia algo especial em você. Agora todos podem ver. Beatriz sorriu, genuinamente tocada pelo apoio da jovem que havia ajudado anos atrás e que agora se tornara uma amiga verdadeira. Como vai o curso de design? Perguntou, mudando de assunto. Os olhos de Juliana brilharam. Incrível! Estou desenvolvendo um projeto para a Fundação Celina, uma plataforma visual para ensino de programação para crianças. Foi inspirado em você, sabia? Em como você sempre explicava coisas complexas de um jeito que qualquer um podia entender. Orgulho que Beatriz sentiu naquele momento era diferente de qualquer coisa que já experimentara. Não era por si mesma, mas pelo potencial que ajudara a despertar em outra pessoa. Um legado silencioso que transcendia sua própria jornada. Mais tarde naquela noite, quando finalmente chegou ao hospital para visitar sua mãe, encontrou Rafael, já lá conversando tranquilamente com Dona Teresa. A cena, tão doméstica, tão natural, a pegou completamente desprevenida. "Ah, filha, que bom que chegou!" exclamou Dona Teresa, visivelmente mais forte que nos dias anteriores. Rafael estava me contando sobre aquele parque em Campos do Jordão que visitamos no nosso aniversário de casamento. Precisamos ir lá quando eu sair daqui. Beatriz olhou. Para Rafael, confusa. Nunca haviam comemorado aniversário de casamento, muito menos em Campos do Jordão. Ele retribuiu o olhar com um quase imperceptível dar de ombros e um sorriso cúmplice. "Claro, mãe", respondeu, entrando no jogo sem questionar, "quando a senhora estiver recuperada." Mais tarde, enquanto caminhavam pelo estacionamento do hospital, Beatriz finalmente perguntou: "Campos do Jordão?" Rafael sorriu. Sua mãe comentou que sempre sonhou em conhecer, mas nunca teve oportunidade. "Achei que seria um bom presente de recuperação e uma boa história de cobertura para nosso arranjo." Beatriz parou de caminhar, estudando o homem à sua frente com novos olhos. "Você não precisava fazer isso." "Eu sei", respondeu simplesmente. "Quis fazer." Naquela noite, ao voltar para o apartamento que compartilhavam, Beatriz percebeu que algo fundamental havia mudado. O acordo que começara como uma transação fria entre estranhos, agora estava enraizado em algo muito mais profundo, algo que ainda não tinha nome, mas que crescia silenciosamente entre as fissuras de suas vidas cuidadosamente compartimentalizadas. 3. Dias depois, o Comitê de Ética emitiu sua decisão. O casamento de Rafael e Beatriz seria considerado legítimo para os propósitos do testamento de Dona Celina Vasconcelos. O controle acionário estava seguro, os projetos sociais preservados, o futuro aparentemente estabilizado. Mas para Beatriz e Rafael, uma nova incerteza havia surgido, não sobre contratos ou cláusulas legais, mas sobre sentimentos reais, que nenhum acordo havia previsto e que nenhum deles sabia exatamente como administrar. A primavera paulistana trazia cores inesperadas à cidade geralmente cinzenta. No jardim da casa de repouso em Alto de Pinheiros, onde Dona Teresa agora se piou, recuperava, jasmins e ipês floresciam, perfumando o ar com promessas de renovação. Sentada em um banco sob a sombra generosa de uma mangueira, Beatriz observava sua mãe caminhando lentamente pelo gramado, apoiada em uma bengala, mas com passos cada vez mais firmes. 6 meses haviam se passado desde a crise que quase levara Dona Teresa, 6 meses desde o interrogatório do Comitê de Ética, 6 meses de uma rotina que se estabelecera com surpreendente naturalidade entre ela e Rafael. "Ela está muito melhor", comentou Juliana, sentada ao seu lado. A jovem visitava Dona Teresa regularmente, tendo desenvolvido uma afeição genuína pela senhora que a tratava como uma filha adotiva. "O médico disse que ela pode ter alta definitiva em 2 semanas", respondeu Beatriz, um sorriso sereno iluminando seu rosto. "Poderá viver em casa novamente com visitas semanais da enfermeira." "E onde será a casa?",
Perguntou Juliana com cuidado. Você vai voltar para o Capão Redondo com ela ou... A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Nos últimos meses, a linha entre o acordo comercial e a vida real havia se tornado cada vez mais tênue. Rafael e Beatriz funcionavam agora como um casal genuíno em muitos aspectos. Compartilhavam refeições, discutiam livros, trabalhavam juntos em projetos da Fundação Celina e, ocasionalmente, até assistiam a filmes lado a lado no sofá, amplo da sala. No entanto, mantinham quartos separados e jamais haviam discutido o futuro além do prazo estipulado no contrato original. Ainda não decidimos, respondeu Beatriz honestamente. Há muitas variáveis a considerar. Juliana assentiu compreensiva. Como confidente próxima, era uma das poucas pessoas que conhecia a verdade sobre o início do relacionamento, embora suspeitasse que a situação atual fosse muito mais complexa que o acordo original. Falando em decisões, disse mudando de assunto, recebi uma proposta incrível esta manhã. Lembra do projeto de design educacional que desenvolvi para a Fundação? A Unesco quer implementar uma versão expandida em escolas de 5 países da América Latina. Ju, isso é maravilhoso, exclamou Beatriz, genuinamente feliz pelo sucesso da amiga. Quando começa? Este é o ponto, respondeu Juliana, subitamente séria. Eles querem que eu coordene a implementação a partir do escritório no Rio. Seria uma mudança completa, com contrato inicial de 2 anos. Você deve aceitar, disse Beatriz sem hesitação. É a oportunidade que você merece. Mas e você? E nosso projeto conjunto para a Fundação? Beatriz sorriu tocando gentilmente o braço da amiga. Juliana, lembra quando nos conhecemos? Você era recepcionista e desenhava logotipos escondida durante os intervalos. Agora a Unesco quer seu talento. Algumas oportunidades são janelas que se abrem apenas uma vez. Você tem que passar por esta. Havia uma sabedoria tranquila nas palavras de Beatriz, como se falasse não apenas para a amiga, mas também para si mesma. Naquela noite, ao retornar ao apartamento, encontrou Rafael na varanda, contemplando o horizonte de São Paulo com uma taça de vinho. Nos últimos meses, ele desenvolvera o hábito de esperar por ela, mesmo quando reuniões tardias o mantinham no escritório. Sempre havia um prato coberto no forno, uma garrafa de vinho aberta respirando, pequenos gestos que construíam uma rotina confortável. Como está, Dona Teresa? Perguntou, servindo uma taça para ela. Melhorando cada dia, respondeu Beatriz, aceitando o vinho e se juntando a ele na contemplação da cidade. O médico fala em alta definitiva em 2 semanas. Rafael assentiu, absorvendo a informação. Isso é ótimo. Poderíamos adaptar o quarto de hóspedes do outro lado do corredor para ela, se preferir tê-la mais perto. Ou talvez o apartamento no andar de baixo que está vago. Daria privacidade a ela, mas estaria próxima para cuidados. A facilidade com que ele incorporava sua mãe nos planos futuros pegou Beatriz de surpresa. Era um dos muitos momentos em que o acordo original parecia uma lembrança distante, substituído por algo muito mais orgânico e natural. Juliana recebeu uma proposta da Unesco, comentou mudando de assunto, para implementar seu projeto de design educacional em 5 países. Vi o projeto dela, respondeu Rafael com genuíno respeito. É revolucionário. Na abordagem visual de conceitos complexos. Não me surpreende o interesse internacional. Ela precisará se mudar para o Rio. Rafael a observou com atenção. E isso te entristece. Não era uma pergunta, mas uma observação precisa da melancolia sutil em sua voz. Nos meses de convivência, haviam desenvolvido uma capacidade quase intuitiva de ler os estados emocionais, um do outro. Vou sentir falta dela, admitiu Beatriz. Mas, principalmente, estou orgulhosa. Juliana encontrou seu caminho, seu propósito. Como você encontrou o seu na Fundação, observou Rafael. Era verdade. Nos últimos meses, Beatriz assumira gradualmente um papel cada vez mais significativo na Fundação Celina Vasconcelos. Começara como consultora informal, oferecendo perspectivas sobre as reais necessidades das comunidades atendidas, mas sua inteligência analítica e formação em antropologia
logo a tornaram indispensável. Agora, coordenava oficialmente o Programa de Inclusão Digital para Mulheres Periféricas, transformando vidas com a mesma determinação silenciosa que sempre a caracterizara. Rafael, disse Beatriz após um momento de silêncio confortável, precisamos conversar sobre o futuro. Ele a encarou, o rosto subitamente sério. O contrato. Sim, o prazo original termina em 3 semanas. O contrato que haviam assinado estipulava 1 ano de casamento, tempo suficiente para garantir a validação do testamento e a segurança do controle acionário. O acordo incluía uma cláusula de reavaliação ao final desse período, com a opção de divórcio amigável e compensação financeira adequada para Beatriz. O que você deseja, Bia? Perguntou Rafael, usando o apelido que se tornara natural em seus lábios. A pergunta era simples, mas a resposta infinitamente complexa. O que ela desejava? Continuar na vida confortável que haviam construído juntos? Retornar à independência total que sempre valorizara? Como separar o que nascera como necessidade prática do que agora sentia como escolha emocional? Não sei, respondeu honestamente. Muito mudou desde que assinamos aquele papel. Rafael assentiu compreensivo. Para mim também. Mais palavras pairavam entre eles, não ditas, mas presentes como o perfume dos jasmins que Beatriz cultivava na varanda. Sentimentos que haviam crescido organicamente, transcendendo o acordo original, mas que nenhum dos dois sabia exatamente como nomear ou abordar. Tenho uma proposta, disse Rafael finalmente. A Fundação está expandindo sua atuação internacional. Estamos iniciando um projeto piloto, em parceria com a ONU Mulheres, para replicar nosso modelo de capacitação tecnológica em países da América Latina. Precisamos de alguém para coordenar a implementação a partir do escritório em Genebra, na Suíça. Beatriz ergueu as sobrancelhas, surpresa. E você está me oferecendo essa posição? Não estou oferecendo, corrigiu Rafael. O Conselho da Fundação votou unanimemente em você, baseado exclusivamente em seu desempenho nos últimos 6 meses. Eu me abstive justamente para evitar qualquer aparência de favorecimento. Genebra, repetiu Beatriz, absorvendo a magnitude da oportunidade. Quando começaria? Em 1 mês, contrato inicial de 2 anos, com possibilidade de extensão. A implicação era clara. Após o término do contrato matrimonial, Beatriz teria uma oportunidade profissional legítima e prestigiosa, completamente separada de Rafael e da dinâmica que haviam estabelecido. Uma chance de recomeçar em seus próprios termos, com independência total. É uma oportunidade extraordinária, comentou ela, emoções conflitantes em seu peito. Orgulho pelo reconhecimento profissional, excitação pela perspectiva internacional, mas também uma inesperada pontada de tristeza pela separação implícita. Você merece, respondeu Rafael simplesmente. Sua visão transformou a abordagem da Fundação. Trouxe humanidade para programas que antes eram eficientes, mas impessoais. Preciso pensar, disse Beatriz finalmente. Há minha mãe para considerar e nós, completou Rafael, verbalizando o que ambos evitavam. Beatriz o encarou buscando palavras para expressar a complexidade do que sentia. Como explicar que o que começara como um acordo comercial frio havia se transformado em uma parceria que valorizava profundamente? Como admitir que a perspectiva de retornar à vida anterior, mesmo com independência e reconhecimento profissional, agora parecia estranhamente vazia? Sim, respondeu simplesmente. Nós. Rafael deu um passo em sua direção, diminuindo a distância física que sempre mantinham cuidadosamente. Bia, independentemente do que decidir sobre Genebra, quero que saiba que os últimos meses mudaram minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. A vulnerabilidade em sua voz, tão rara no homem sempre controlado, tocou Beatriz profundamente. Para mim também, admitiu. Mas tenho medo de confundir gratidão com outros sentimentos. Entendo esse medo, respondeu ele. Também o sinto,
Por isso, a oportunidade em Genebra é importante. Dá a você uma escolha completamente livre, sem pressões ou obrigações. Seu celular vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem do hospital. Nada grave, apenas um lembrete sobre a consulta de Dona Teresa no dia seguinte, mas o suficiente para quebrar a intensidade da conversa. Precisamos dormir, disse Beatriz, recuando um passo. Amanhã será um dia longo. Rafael assentiu, respeitando como sempre seu espaço. Boa noite, Bia. Boa noite, Rafael. Nos dias que se seguiram, Beatriz ponderou profundamente sobre a decisão que precisava tomar. Visitou o espaço da Fundação em São Paulo. Conversou longamente com sua mãe. Caminhou sozinha pelas ruas da cidade que sempre fora seu lar, buscando clareza. Uma semana antes do término oficial do contrato, tomou sua decisão. A oportunidade em Genebra representava tudo o que sempre valorizara: independência, reconhecimento profissional, chance de impacto global. Sua mãe, agora recuperada, poderia acompanhá-la ou permanecer no Brasil em condições confortáveis. Era a escolha lógica, o caminho que a antiga Beatriz, a mulher prática e objetiva que propusera o acordo original, certamente tomaria sem hesitação. Comunicou sua decisão formalmente ao Conselho da Fundação e começou os preparativos para a mudança internacional. Rafael, ao saber de sua escolha, ofereceu apoio logístico completo, mas manteve uma distância emocional cuidadosa, como se compreendesse que este era um momento em que ela precisava agir completamente por suas próprias convicções. Na véspera de sua partida para Genebra, após uma pequena cerimônia de despedida na Fundação, Beatriz retornou ao apartamento para finalizar as malas. Encontrou-o vazio. Rafael estava em uma reunião importante fora da cidade e voltaria apenas tarde da noite. Sobre a mesa da sala, encontrou um envelope com seu nome escrito na caligrafia elegante e precisa que conhecia bem. Dentro, não um cheque ou documentos legais como talvez esperasse, mas uma carta manuscrita. Bia, quando você propôs nosso acordo há 1 ano, pensava estar oferecendo uma solução prática para meu problema. O que não percebi então, o que nenhum de nós poderia prever, é que você estava na verdade oferecendo muito mais, uma chance de redescobrir humanidade em um mundo que eu havia reduzido a números e estratégias. Nos meses que passamos, juntos, aprendi mais sobre conexão genuína do que em toda a minha vida anterior. Aprendi que força verdadeira não está em controle ou poder, mas na vulnerabilidade corajosa que você demonstra diariamente. Aprendi que inteligência sem empatia é vazia e que sucesso sem propósito é apenas uma distração elaborada da solidão. Você merece a oportunidade em Genebra. Merece reconhecimento por seu brilhantismo, sua visão, sua capacidade única de transformar ideias em impacto real. O mundo precisa do que você tem a oferecer, e seria egoísmo da minha parte querer mantê-la em uma vida menos expansiva que seu potencial. Nosso contrato termina oficialmente amanhã. Como combinado, todas as disposições financeiras foram implementadas. Sua independência econômica está garantida, assim como o bem-estar contínuo de sua mãe. Legalmente, estamos quites. Mas há algo que nenhum contrato poderia prever ou regulamentar: o fato de que, ao longo deste ano, me apaixonei pela mulher extraordinária que você é. Não pela conveniência, não pela solução que você representava, mas pela sua mente brilhante, seu coração corajoso, sua integridade inabalável. Não escrevo isto como tentativa de influenciar sua decisão ou criar obrigações emocionais. Escrevo apenas porque você merece saber a verdade antes de partir. O que começou como um acordo comercial se transformou para mim na conexão mais autêntica que já experimentei. Se seu caminho for realmente Genebra, e há excelentes razões para que seja, partirei com o coração pesado, mas profundamente grato pelo tempo compartilhado. Se, por outro lado, houver espaço em seus planos para explorarmos o que construímos juntos, sem contratos ou obrigações, apenas como duas pessoas escolhendo livremente compartilhar a vida, estarei esperando. Qualquer que seja a sua decisão, saiba que transformou minha vida para sempre.
Com admiração e afeto, Rafael. Beatriz leu a carta 3 vezes, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Palavras que expressavam exatamente o que ela mesma sentia, mas não conseguira articular. A transformação gradual de um acordo prático em uma conexão profunda e autêntica. Passou a noite em claro, refletindo sobre sua vida, suas escolhas, os caminhos que a trouxeram até ali. Na manhã seguinte, com as malas prontas ao lado da porta, tomou sua decisão final. Deixou um envelope sobre a mesa, não uma resposta à carta de Rafael, mas algo muito mais significativo. 3 semanas depois, o salão principal da sede europeia da ONU, em Genebra, estava repleto para a cerimônia de lançamento do Programa Internacional da Fundação Celina Vasconcelos. Representantes de governos, organizações não governamentais e empresas de tecnologia aguardavam a apresentação da coordenadora que implementaria o ambicioso projeto de inclusão digital para mulheres em situação de vulnerabilidade. Beatriz. Duarte subiu ao palco com a mesma dignidade serena que sempre a caracterizara, agora amplificada pela confiança de quem encontrou seu verdadeiro lugar no mundo. Vestia um terno azul marinho simples, mas elegante, o pequeno colar de jadeíta, sua única concessão à sentimentalidade, brilhando discretamente em seu pescoço. É com imensa honra que inicio hoje esta jornada transformadora, começou. Sua voz clara, captando a atenção imediata da plateia internacional. O que começamos como um projeto local em comunidades brasileiras, agora tem a oportunidade de impactar vidas em escala global. Por 30 minutos, apresentou com brilhantismo a visão, metodologia e metas do programa. Falou sobre dignidade, empoderamento econômico e o potencial revolucionário da tecnologia quando acessível a todos. Sua apresentação combinava dados precisos com histórias humanas tocantes, exatamente a abordagem que transformara a Fundação Celina sob sua influência. Ao final, enquanto a plateia aplaudia de pé, Beatriz notou um movimento discreto nos fundos do auditório. Uma figura familiar entrava silenciosamente, posicionando-se junto à parede. Rafael, com o mesmo olhar de admiração que reservava para seus momentos de brilhantismo particular, agora testemunhando seu triunfo público. Antes de encerrar, disse Beatriz, retomando o microfone após os aplausos. Gostaria de destacar que este projeto não seria possível sem a visão da Fundação Celina Vasconcelos e seu compromisso com transformação social autêntica, e especialmente sem a liderança de alguém que me ensinou que poder verdadeiro está em elevar outros, não em controlá-los. Seus olhos encontraram os de Rafael no fundo da sala, um olhar carregado de significado compartilhado, de história comum, de escolhas conscientes. Por isso gostaria de convidar ao palco o presidente da Fundação e CEO da Vasconcelos Tech, Rafael Vasconcelos, para algumas palavras. A plateia aplaudiu novamente enquanto Rafael caminhava até o palco. Ao passar por Beatriz, seus dedos se tocaram brevemente, um gesto pequeno, mas carregado de intimidade. Obrigado, doutora Duarte, disse ele, assumindo o microfone com a confiança característica, mas um calor novo em sua voz. É inspirador ver este projeto ganhar dimensão internacional sob sua liderança excepcional. Enquanto Rafael falava sobre o compromisso contínuo da Fundação, Beatriz observava o homem que conhecera como um CEO frio e distante, transformado pela jornada que compartilharam. O homem que, 3 semanas antes, havia encontrado sobre sua mesa não uma carta de despedida, mas os documentos de transferência de seu apartamento em Genebra, modificados para incluir 2 ocupantes, não um. O homem que, ao encontrá-la no aeroporto de Genebra dias depois, trazia apenas uma mala pequena e a pergunta simples: tem certeza? Ao que ela respondera com igual simplicidade: nunca tive tanta certeza de uma escolha em toda a minha vida. Ao final da cerimônia, enquanto conversavam com diplomatas e representantes de organizações parceiras, Juliana, agora diretora de design educacional na Fundação, aproximou-se discretamente. Vocês são impressionantes juntos, comentou, com um sorriso cúmplice. Quem diria, hein?
da sala de faxina à ONU. Beatriz sorriu, observando Rafael do outro lado do salão. A vida raramente segue contratos predeterminados, Ju. Às vezes, os desvios mais inesperados nos levam exatamente onde deveríamos estar. Mais tarde, caminhando pelas margens do Lago Genebra, Rafael e Beatriz contemplavam o reflexo das montanhas nas águas cristalinas. Não mais CEO e funcionária, não mais bilionário e mulher em necessidade, não mais contratante e contratada, apenas um homem e uma mulher que haviam escolhido, livremente, construir uma vida compartilhada. Sabe o que mais me impressiona? Perguntou Rafael, entrelaçando seus dedos aos dela. Como algo que começou tão calculado, tão racional, poderia evoluir para algo tão... real? Completou Beatriz. Exatamente. Real. Beatriz sorriu, pensando na jornada improvável que os trouxera até ali. Da proposta prática em uma livraria, do centro de São Paulo, a parceria genuína nas margens de um lago suíço. Do contrato assinado em um cartório, à escolha livre, feita com o coração. Talvez porque, no fundo, o que buscamos em contratos é apenas uma tentativa de organizar o caos da vida, refletiu. Mas a vida real acontece nas margens, nos espaços não regulamentados, nas possibilidades que nenhum documento pode prever. Rafael a puxou gentilmente para mais perto, o perfume familiar de jasmim em seus cabelos, trazendo a sensação de lar, mesmo a milhares de quilômetros de onde começaram. Então, senhora Duarte Vasconcelos, para onde vamos agora? Perguntou, usando o nome composto que ela finalmente aceitara, não como submissão a convenções, mas como símbolo da união de mundos aparentemente incompatíveis. Beatriz olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr sobre as montanhas alpinas, pintando o céu com tons de laranja e rosa que rivalizavam com os mais belos crepúsculos paulistanos. Para o futuro que escolhermos construir, respondeu simplesmente, juntos. E assim, enquanto as luzes de Genebra começavam a pontilhar a cidade histórica, dois brasileiros que haviam cruzado oceanos, geográficos e emocionais, caminhavam lado a lado, seus passos sincronizados não por obrigação ou necessidade, mas pela escolha consciente de duas pessoas que descobriram, no mais inesperado dos encontros, que o amor verdadeiro não é um acidente do destino, mas uma decisão corajosa renovada a cada dia. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Beatriz e Rafael tenha tocado seus corações. Para continuar explorando histórias brasileiras igualmente emocionantes e cativantes, preparamos uma playlist especial que vocês encontrarão clicando no link à esquerda da tela. Se esta narrativa de amor e transformação ressoou em vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Diariamente trazemos novas histórias que celebram a complexidade da vida e das relações humanas. O que vocês acharam da trajetória de Bia, da faxina à liderança internacional? Acredito